Vamos de palavra de Deus. Isaías 65. Eu fiz do 1 ao 9 e agora farei mais 8 versículos, pois ele possui 25 versículos. Eu estou fazendo em 3 vídeos. Fiz o primeiro do 1 ao 9, agora eu vou fazer do 9 até o 17º, né? Ok? Do 9 ao 17º. Vamos lá. O 10º versículo, acompanhe na sua Bíblia. Vou falar de Jesus. Isaías fala de Jesus, né? Quem conhece a palavra, né? Eu estou conhecendo a palavra agora. Eu já li várias vezes, mas conhecer, eu estou conhecendo agora. É assim que funciona. O Espírito Santo é quem convence. E quando ele convence, começa a ficar tudo claro na palavra de Deus, né? Na sua vida, né? Então você começa a entender o que Jesus falou. Você começa a entender que o sistema religioso está todo capengo, como na época dele, ou pior. Não tem a ver com dinheiro, né? Não tem a ver com dízimos, financiar templos, essas coisas. Tudo fora, esqueça isso. Ok? Dízimo, como eu já falei aqui, vou repetir, nunca é demais. Dízimo era dos levitas, dado pelos filhos de Abraão. A lei mudou para Melquisedeque. Né? Mudou tudo. Depois mudou para a lei de Jesus, para a graça de Jesus. Né? Então, há muita coisa errada. No sistema religioso, não participo do sistema religioso, nem quero participar. Ok? Então, vamos fazer o ID de Deus aqui. O ID de Jesus, como disse ele, que tirou para fora do templo as pessoas, aqueles que eclésia, né? Lembra dessa palavra? Os tirados para fora. Aqueles que foram tirados para fora do templo é que o seguiram. Então, se foram tirados para fora do sistema religioso da época, que Jesus chutou todo aquele comércio, né? E hoje em dia não é diferente, não há motivos para você frequentar um templo onde se fala em dinheiro e se cobra dízimo e oferta para Deus. Deus te criou, Deus te fez, Ele tem capacidade de te dar, e não você dar a Deus, como falou para Davi: não construa templo, eu te darei da tua descendência um templo perpétuo, eterno, que era Jesus. E Davi entendeu errado e incumbiu Salomão de fazer templo que não era para ter sido feito. Ok? Já tem outros vídeos meus aqui falando sobre isso, né? Vamos lá. Versículo 10 de Isaías 65, ok? E Sarum servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. O 11º. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto clamei, ou melhor, porquanto chamei, e não respondestes. Falei, e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Ok? Então, olha só. Um Brasil que parece mais Sodoma e Gomorra, né? Querem fazer festa da carne, querem matar, roubar e destruir, avareza,
glutonaria, inveja, mentira, traição. E querem que Deus abençoe. De que maneira? Né? Não se fala em perdão, não se fala em arrependimento, só se fala em prazeres da carne. Tem até um restaurante aqui em Joinville que se fala, não é restaurante, é em São Paulo, né? Ou não é em Joinville, não. Prazeres da carne. Então, olha só, a gente precisa mudar, né, o condicionamento mental, né, que há décadas a gente aprende errado e segue o erro. Por exemplo, o templo que eu estava falando é de milênios, né? Desde o tempo de Salomão. Salomão construiu sem a ordem de Deus. Fez o contrário do que Deus falou. Ao invés de esperarem por Jesus, que era o templo eterno, construíram um templo e tiraram a Arca da Aliança, que estava no tabernáculo, coberto por peles humanas, que representam nossa pele, e levaram para o templo de pedra sem autorização de Deus. Né? E aí começou o erro total. E continuou até os dias de hoje. E hoje em dia, né, há muito já se cobra dízimo que não existe. Então, os que não sabem estão no engano. Né? Deus está abrindo os olhos. Há muitos vídeos no YouTube de pessoas que estudaram, que têm um QI espiritual elevadíssimo, estudaram e te mostram na palavra. E eu também posso te falar aqui, ó, Atos 17, 24 fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então é muito claro, né? É muito claro isso. Se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita onde? Em nós. Jesus falou, eu sou o templo, derruba esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Então ele estava falando, eu sou o templo. E ele falou em humildade, ele falou em lavando os pés de Pedro. Né? Então está tudo errado. O sistema religioso, não existe hierarquia na igreja de Cristo. É isso que eu preciso entender. Não existe pai, né? Padre, não existe pastor. Jesus falou, não chame ninguém de pai na terra, só há um pai que é Deus, que está nos céus. E hoje em dia, dentro de nós, pois Jesus nos prometeu o Espírito Santo e enviou o Espírito Santo para nos guiar. E foi ele quem me abriu os olhos. Ele está abrindo os olhos de muita gente. Pode ter certeza. Se você ainda não teve um despertar, terá. Se você pedir tudo que pedir, pedir e a porta se abrirá. É exatamente sobre isso. Jesus falou que nos enviariam para no meio de lobos, né? Em peles de ovelhas, que são os pastores. Pastores, que não existe. O único pastor, né? Jesus falou, haverá um povo, um rebanho e um pastor, que é ele. Então é muito claro, as palavras de Jesus são muito claras e elas se tornam muito claras, esclarecedoras quando você é convencido pelo Espírito Santo. Você começa a pensar de forma diferente, começa a ter o pensamento e o caráter de Jesus. Essa que é a verdade. E essa é a intenção dele. Vamos lá? Vamos ler mais um pouco de Isaías 65, versículo vamos ver aqui, o 13º. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. O 14º. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento. Que foi, filha? De espírito. Seu quebrantamento do espírito. Só um minutinho que eu vou ver que a minha gatinha quer aqui. Vem cá. Vem. Vem aqui. Que foi?
Então, vamos lá. Quebrantamento de espírito. O 15º versículo fala assim: e deixeis o vosso nome aos meus eleitos, e deixareis o vosso nome aos meus eleitos, por maldição, e o Senhor Jeová vos matará. Olha isso. E a seus servos chamará por outro nome. O 16º e penúltimo versículo desse vídeo. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. Olha isso. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. O 17º e último desse vídeo fala assim: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ok? Então, a palavra de Deus é assim, esclarecedora. Como será? Quem confia em Deus, né? Quem confia, quem acredita, quem tem fé. Ok? E quanto ao condicionamento que eu estava falando mental, não é só sobre Deus, tá? Né? Deus no pensar no dia a dia também. Né? Eu, por exemplo, aprendi muita coisa errada e estou pedindo a Deus todos os dias para tirar todo o condicionamento mental e espiritual errado, né? Para a gente ser curado, né? A cura vem todo dia. O Espírito Santo vai curando aos poucos até... Pois, veja bem, a gente não pode se cobrar tanto, você não pode se cobrar tanto a respeito da cura e querer uma cura imediata, pois, como falei, há décadas ouvindo, vendo e fazendo coisas erradas, aprendendo, né? Então, a mente da gente não vai assim de um dia para a noite ser curada. O subconsciente gravou muita coisa ruim, muita coisa errada. E para você tirar isso, para o Espírito Santo tratar isso, leva um tempo. E também depende de quanto você quer aquilo que você quer. Então, se você quer ser curado, você deixa o Espírito Santo curar. Lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, né? E, por favor, interprete corretamente, né? A gente, né? Eu sei que é difícil, muita gente tem dificuldade, eu também tenho, mas o Espírito Santo está me mostrando na palavra a verdade, ok? Então peça a Deus, peça a Jesus que te esclareça através do Espírito Santo, e Ele fará. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.